Mas ninguém entende o que é essa URV, URV. Ela vai ficar, não vai ficar? Quanto tempo vai durar? Como é que ela vai ser alterada na nova moeda? Qual vai ser a taxa de conversão? Alguém tem que dar essa informação ao público. O plano precisa ter um rosto, precisa ter um CPF, como se diz hoje. Tem que ser o Itamar, eu vou falar com ele. Ele gostou da ideia. Só que ele disse, não não vou fazer isso jamais, eu não dou para isso, o senhor é que vai ter que fazer. Então vou fazer, né? Olá, o Canal Brasil recebe o embaixador, ex-ministro do Meio Ambiente e da Fazenda, ex-secretário-geral da UNCTAD, Rubens Recupero. Recupero, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Eu é que agradeço, sabe? É uma boa oportunidade de voltar aqui ao canal, viu? Recupero, o senhor está prestes a lançar um livro de memórias em que caminha junto conosco por fatos da sua vida pessoal, do Brasil e do mundo nas últimas 6 décadas. O livro está para sair, né? Quando vocês virem essa entrevista, ele já estará nas livrarias. Essa entrevista está sendo feita dias antes do lançamento oficial do livro. Eu gostaria de começar pelo começo do seu livro, embaixador. O seu livro de memórias, e esse é o nome do livro, ele começa com memórias que não são suas. Você começa descrevendo um fato bastante doloroso, imagino, para o senhor, que é um assovio, que foi a ligação entre um irmão que partia num navio e um outro que ficava num porto, numa cidade italiana. Esse irmão que partia era o seu avô materno. E o senhor descreve a pobreza e a situação de vulnerabilidade dos migrantes, das pessoas que abandonam tudo que conheciam e vão para outro lugar. Essa história familiar, e que é tão familiar em todos os sentidos para tantos aqui no Brasil, fez com que grande parte da sua carreira, seja na diplomacia, seja em entidades multilaterais, tenha essa preocupação permanente que o senhor tem com as pessoas em situação mais vulnerável? Eu acho que há uma ligação, né? De fato, como você disse, meu livro começa com um capítulo chamado Memória dos Pobres, né? E é a experiência dos migrantes, né? Migrantes em geral, não só os que vieram de outros países com outras línguas, mas os que vieram do próprio Brasil, né? A gente, quando vê aqui no Rio, em São Paulo, em qualquer cidade, quase todo mundo tem raízes que vieram de fora, né? São poucos os que podem dizer que estão aqui há 4 séculos, 5 séculos, né? A maioria teve essa experiência. No meu caso, devido à minha própria idade, eu nasci em 37, né? Eu sou talvez um dos últimos sobreviventes das primeiras gerações de filhos de imigrantes que nasceram no Brasil, né? A minha família veio da Itália, meus 4 avós, e eram pessoas pobres. Esse episódio que você narrou é um episódio que eu ouvi da minha mãe, porque minha mãe, embora uma mulher simples, que só fez curso primário, ela gostava muito de escrever, sabe? E ela tinha cadernos de memórias. Ela tinha uma memória prodigiosa. Eu herdei uma pequena parte, sabe? Ela lembrava de tudo, inclusive de histórias da Itália do século XIX, que ela mesmo só sabia de ter ouvido falar, né? Então ela contava essa história do pai dela, que quando o pai dela partiu de Nápoles, caía à noite, né? E ele estava num daqueles navios de terceira classe, né? Porque eram imigrantes pobres, né? E ele, da amurada do navio, assobiava o irmão, era o único irmão dele que assobiava de volta, né? E isso tocou as pessoas que estavam lá. Todo mundo esqueceu das despedidas e ficaram absortos, né? Naquele duelo de assobios, né? E a noite foi caindo, o navio foi se afastando, né? Os assobios foram morrendo na distância, né?
e foi o final, porque ele veio para o Brasil. Infelizmente, a história não teve um final feliz, né? Ele era carpinteiro, ele foi trabalhar na oficina da Light, dos bondes, naquele tempo eram os bondes, né? E um dia ele estava consertando alguma coisa, um eixo se rompeu, ele foi atingido na cabeça, ficou cego e paralítico, né? Ele ainda viveu uns anos, mas sabe, naquela época não havia seguro de trabalho, não havia nenhuma garantia, né? Quem ficava assim, paralítico, a família ficava na miséria, né? Eles já eram muito modestos, né? Foi minha avó que sustentou a família costurando sapatos, né? Isso se chama pespontadeira, né? A pessoa que costura aquelas partes do sapato, do couro, né? E eu cresci no bairro do Brás, nesse ambiente, né? Durante toda a minha infância, eu vivi num mundo que era de filhos de imigrantes, ou italianos ou espanhóis. No lugar que eu cresci havia muitos espanhóis, muitos andaluzes. Meus colegas de rua eram quase todos andaluzes, né? E um bairro bem operário de São Paulo, é o bairro do Brás, né? É o bairro por excelência da imigração, né? O livro do Alcântara Machado chama Brás, Bexiga e Barra Funda. Muitos anos depois, quando esse livro foi traduzido para o italiano, me pediram para escrever o prefácio, porque eu era a única pessoa nascida lá, né? Eu nasci e cresci lá, né? Eu saí de lá quando eu entrei no Itamaraty. Eu já tinha 21, 22 anos de idade. Eu nunca conheci outro ambiente a não ser um ambiente de pobreza, né? Meu pai era operário, ele era serralheiro. Depois ele virou dono de um pequeno armazém de secos e molhados, uma venda, como chamavam, né? Então eu conto essa história não tanto para dar ênfase a mim mesmo, mas aos outros, né? Porque eu devo dizer com uma certa pena que eu ainda fui privilegiado, porque meu pai se empenhou em fazer com que eu estudasse. E tanto eu como meus irmãos acabaram desembargadores do Tribunal de Justiça. Meus colegas de rua, coitados, nenhum deles conseguiu sair daquela miséria, né? Ninguém estudou, ninguém chegou à universidade, naquele tempo não havia nenhum mecanismo. Então, por isso é que eu intitulei A Memória dos Pobres, porque o escritor francês Albert Camus, ele dizia que os pobres não tinham memória, porque ele também era pobre e a mãe dele não lembrava de nada. No meu caso, é uma exceção. A minha mãe lembrava de tudo e escrevia tudo, né? Foi ela que me deu a ideia, de certa forma, ela já não está aqui há muitos anos, né? Que me deu a ideia de escrever. É uma espécie de tributo a essas pessoas, né? Que são pessoas anônimas, que ninguém nunca conheceu, né? Mas que tiveram vidas bonitas, né? Vidas de sofrimento, de trabalho. Eu procurei contar isso e depois o que veio mais tarde, né? O que veio mais tarde foi uma carreira em que o senhor vai conquistar posições de bastante visibilidade e destaque, tanto no exterior quanto no Brasil. Mas como é que foi chegar ao Itamaraty? Tá, teve a questão pontual que o senhor descreve no livro, que um amigo seu na faculdade falou, olha, abriu a prova. Mas o senhor já falava, eu me lembro de um trecho do livro que o senhor fala que no científico, acho que hoje é o ensino médio, um professor de psicologia social falou da diversidade das culturas humanas. O que o levou a se interessar pela atividade diplomática, pelas relações internacionais, embaixador? Olha, foi muito gradual, viu? Eu tenho a impressão que o interesse pela história e pela política, no meu caso, nasceu muito cedo. Porque eu cresci durante a Segunda Guerra Mundial. E eu me lembro, você sabe, muito nitidamente de episódios da guerra, né? Por exemplo, eu estava já no grupo escolar, no segundo ano do grupo escolar, quando Paris foi libertada, em 1944. A nossa professora contou o que era, fez com que todos fizessem um desenho, né? E eu já sabia ler, eu me interessava
os jornais todos contavam o avanço dos exércitos soviéticos, né, em direção a Berlim. Eu li toda a descrição da execução dos criminosos de guerra quando eu era menino. Eu me lembro até hoje, nitidamente. Então isso me ficou, aquele gosto, né, pelos acontecimentos terríveis da história que vinham de fora, né? Eu acho que essa é a semente, né? O interesse pela história, pela política, pelos países estrangeiros. Depois eu bati muito a cabeça, viu, para encontrar uma vocação, que eu não sabia o que ia fazer. Eu tinha lido Monteiro Lobato, eu queria ser engenheiro de Minas, por causa daquele livro O Poço do Visconde. Mas quando eu estava no curso científico, né, que chamava, era o fim do curso secundário da época, né, eu comecei a perceber que o meu interesse era mais por história, eu gostava muito de poesia, né, de literatura, que não tinha muito a ver, né, com matemática, física, química, né. Eu fiz um teste vocacional, que começava naquela época, né, que me indicou que, de fato, os meus interesses estavam na outra área. Mas eu não conseguia me decidir, né? Entrei para a Faculdade de Direito sem vocação, né? Entrei para curso de Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de Economia. Também não entendo por que eu fiz isso, é porque a minha família era pobre, eu queria ter uma profissão, né? Depois comecei a estudar economia, também não terminei. Comecei a estudar o curso de letras na Faculdade de Filosofia. Naquele tempo, cada um desses cursos você tem que fazer um novo vestibular. Eu fazia vestibular, era aprovado e depois desistia. Então eu fui desistindo, eu desisti de muitos cursos, tá? E quando eu estava na Faculdade de Direito, eu conheci um rapaz que vinha de Goiás, que ia fazer o Itamaraty. E ele me falou muito do Itamaraty, me animou. Eu tinha ouvido falar, mas achava muito distante, né? E ele foi para o Rio de Janeiro, fez exame, entrou, e ele era muito generoso. Ele me mandou, sabe, naquele tempo a única comunicação possível era por carta, né? E ele me mandou pelo correio os exames mimeografados, os programas, né? Os formulários, tudo, né? Aí eu me animei, eu vi que era difícil, mas que dava, né? Então eu me inscrevi, estudei como autodidata, né? Eu ficava aqui na biblioteca municipal até fechar, né? Fechava 11 horas da noite, por aí, né? E fazia muitos exercícios para escrever, tinha que escrever em inglês, francês, porque eu não tinha dinheiro para pagar aulas particulares, né? E todo mundo me dizia, olha, é inútil você fazer esse exame, porque você não conhece ninguém, isso é só gente de alta elite, né? Filhos de diplomatas, políticos, né? Você tem um nome até estrangeiro, um nome que ninguém conhece, você não vai conseguir passar. Mas eu não acreditei em nada disso, né? Fui lá com a cara e coragem e passei até, surpresa minha, em primeiro lugar, porque eu tinha estudado muito, né? E acho que mais que os outros, né? Tinha me preparado, né? Com muita dificuldade em línguas, eu passei raspando, né? Porque é onde eu não tinha experiência, né? Naquele tempo o exame durava 2 meses. E um fato curioso é que o meu exame de cultura geral, que foi o último, o meu examinador foi o Guimarães Rosa, sabe? O grande escritor que tinha acabado de publicar O Grande Sertão Veredas, 2 anos antes, né? Você vê como eu já sou antigo, né? Não direi nem velho, né? Antigo, né? E aí entrei no Itamaraty, né? Me mudei para o Rio de Janeiro, né? Eu sobrevivi graças à bolsa de estudos, né? Porque eu não tinha como, né? Fui lutando com muita dificuldade, né? Tinha dias que eu praticamente não comia, né? Não tinha recursos, né? Então, é isso que você falou, eu passei por dificuldades, né? Eu vi como é que vivem as pessoas, né?
Quando eu terminei o curso, eu me voluntariei para ir para Brasília. Eu fui um dos primeiros. Ninguém queria ir. No Itamaraty, nem falar, né? O Itamaraty demorou 10 anos para mudar, né? O pessoal estava lá, tinha casa, tinha praia, né? E eu não tinha nada, né? Brasília te dava um apartamento, pagava uma dobradinha. Então eu fui numa época ainda muito inóspita. Eu cheguei a Brasília no dia 10 de março de 1961. Tinha acabado de ser inaugurada. A cidade era quase toda um terreno vermelho de terraplenagem. Não tinha um pé de grama, não tinha uma árvore, não tinha nada, né? Aquela poeira vermelha. Na hora do almoço, a camisa, você ficava com o colarinho vermelho, entende? Agora, a Brasília me deu oportunidade, eu conheci todas as pessoas, eu era a ligação com o Congresso, eu tinha um escritório no Congresso, né? O Congresso funcionava poucas vezes, mas funcionava, né? Eu assisti à renúncia do Jânio Quadros, até fui protagonista, porque eu levei a carta que o Afonso Arinos enviou, era um apelo para o Congresso rejeitar a renúncia, não aceitar, né? Porque senão seria o caos, a guerra civil. A polícia do Congresso me deteve, achou que eu era um agente provocador, né? Então, eu tive essa história, fui para o Palácio do Planalto, aí tive que deixar o trabalho lá, porque estava quase a guerra civil, e o meu casamento estava marcado. Eu saí de Brasília no último avião antes de fechar o aeroporto, no dia do meu casamento. Cheguei a São Paulo no dia em que eu ia casar, ainda tive que sair para comprar uma gravata. Então, essas histórias todas, né, eu vivi de perto, né, porque eu trabalhei com Afonso Arinos, fui oficial de gabinete dele, conheci o Jânio Quadros, trabalhei com Santiago Dantas, conheci muito bem o doutor Tancredo Neves, que era o primeiro-ministro, conheci o João Goulart, o Leonel Brizola, todos os políticos da época, né? E fui ficando em Brasília, até que eu vi que se aproximava o golpe militar e eu preferi sair, né? Foi bom, porque se eu tivesse ficado lá, eu teria sido caçado, né? Mesmo fora do Brasil, lá em Viena, foram me buscar, fizeram um inquérito em que eu estive no AI1, né? Mas no meu caso não havia nada, é apenas que eu tinha trabalhado com Santiago Dantas, tinha trabalhado no governo Goulart, mas eu não tinha nenhum problema, né? O senhor foi diplomata em quase todo o tempo em nome do Brasil durante a ditadura militar. E eu sei que um diplomata ele representa um Estado, não um governo. Mas acredito também que deve haver um peso em representar um Estado que vive uma ditadura que em determinado trecho do livro, inclusive, o senhor chama de Estado torturador. Pegando uma frase do Velho Araújo Castro, que foi embaixador também nos Estados Unidos, foi representante do Brasil na ONU, ele fala da missão de ser um diplomata de um Estado ditatorial como a missão inviável de representar o irrepresentável. Como é que foi para o senhor, no período da ditadura militar brasileira, representar um Estado irrepresentável? Bem, eu fiquei na geladeira, né, durante muito tempo, por causa desse episódio, porque, embora muito jovem, eu estive associado à política externa independente, né, do Jânio Quadros e do João Goulart, que os militares execravam, né, execravam. Então, eles nunca me deram nenhuma função política durante muitos anos, né? E nas embaixadas eu era encarregado do setor consular, da administração, da atividade cultural, né? Essas coisas que não envolviam temas políticos. Até que eu voltei ao Brasil, eu procurei ficar fora do Brasil o máximo possível, né? Porque eu tinha esperança que acabasse o regime militar. Porque fora você fica mais ou menos protegido, você está longe, né? Eu passei 3 anos em Viena, passei 3 anos em Buenos Aires,
Passei 2 anos no Equador, mas aí não deu, né? Porque tem um limite. Em geral, o diplomata, depois de 2 postos, volta. Aí me trouxeram de volta e ainda não tinha acabado o governo militar. Ao contrário, estava naquele período pior do AI-5, né? Do presidente Médici. Aí me deram a chefia da divisão cultural, que eles consideravam uma coisa menor, né? Se metiam, é claro. Por exemplo, eu tive episódios aqui que eles queriam fechar a Bienal de São Paulo por causa de algumas obras, eu tinha que falar com o Exército para não fazerem isso, não queriam que patrocinasse certos artistas porque estavam na lista negra, porque os militares eles se ocupavam da segurança, mas no Itamaraty os ministros eram sempre diplomatas, eles não se metiam muito no dia a dia, né? E assim era nos ministérios técnicos, eles não se metiam em tudo, né? Só naquilo que interessava a eles. Se você se metesse em política, aí sim, né? Aí era um problema grave, né? Mas eu não estava nisso, né? Nunca fui político, né? E na área em que eu estava, eu fiz o que eu pude, né? Por exemplo, eu quando cheguei descobri que eu não podia patrocinar praticamente nenhum artista plástico, porque todos estavam fichados, todos. Até o Marcelo Grasman, que era um gravador que morava aqui perto do cemitério de Santo Amaro, fora de tudo, né? Estava lá fichado, porque ele tinha assinado um manifesto pelo Partido Comunista em 1946, uma coisa absurda, né? Aí eu descobri um macete, sabe? Quando a gente propunha um nome desses eminentes para receber a Ordem do Rio Branco, que era uma homenagem que o Itamaraty dá no Dia do Diplomata, a investigação era muito superficial e a maioria era aprovado. E uma vez aprovado, você podia apoiar. Então eu fazia isso, entende? É claro, o ministro sabia disso, o Gibson Barbosa, e o meu chefe no departamento também sabia. Mas eu usava esse sistema. Um outro sistema, por exemplo, várias vezes eu intervim por professores de centros de estudos que tinham sido presos, né? Antes que fossem torturados, né? Eu pedi ao ministro para intervir. Às vezes conseguia, outras vezes não, né? Às vezes me diziam, olha, toma cuidado, não se meta nisso, que é perigoso. Mas havia um espaço. E um espaço que eu encontrei, sobretudo, sabe, que eu desenvolvi muito, era o tema afro-brasileiro. Nessa época, sabe, ninguém se interessava pelos temas negros, pelos temas da África. E o ministro fez uma viagem à África, visitou 10 países. E eu estive nas 2 missões preparatórias e fui com ele. Isso foi em 72. Agora, me deram a incumbência de armar do zero a política cultural com a África, porque não havia absolutamente nada, 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 nada. Era terra vazia, né? Aí, eu minto, enfim, havia o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia. Eu me socorri muito com eles, né? E me ajudaram muito o Pierre Verger, foi grande amigo meu, né? O Clarival Valadares, né? Esses homens me orientaram, que eu também não conhecia, né? Nós começamos a criar as sementes do interesse pela África. Eu trabalhei com o Emanuel Araújo. Essa ideia do Museu Afro, que hoje é uma realidade, nasceu naquela época. Eu até escrevi o plano do Museu Afro em 1972. Tivemos uma reunião na Bahia, né? E isso, curiosamente, os militares não gostavam muito, porque eles achavam que os americanos, a Fundação Ford, estava apoiando o movimento negro aqui e estava querendo provocar a divisão da população brasileira, né? Eu cheguei a fazer coisas audaciosas. Eu paguei a passagem de mães e pais de santo para irem ao Benin e à Nigéria
para voltar a ter contato com... Agora, eu não dizia que eram mães de santo, eu dizia que era intercâmbio cultural, o que não deixava de ser verdadeiro, né? Mas eu corria risco, né? Mas havia uma margem. Mas ainda um ponto que me causou grande curiosidade, no livro como todo, perpassa o livro, primeiro, a sua profunda religiosidade, eu sou muito ligado à Igreja Católica, mas também ao fato de que em nenhum momento o senhor utiliza qualquer tipo de argumento religioso na defesa de adoção de determinadas ações de Estado, políticas públicas, e nem mesmo para tentar convencer o leitor dos seus pontos de vista. É uma particularidade sua, afirmar a sua religião, mas não utilizar argumentos. Qual é a diferença? Porque grandes intelectuais da história do Brasil foram pessoas profundamente religiosas, antes da ditadura militar e no processo da reconstrução posterior à ditadura militar também. É possível comparar como a religião animava o debate político brasileiro nessas épocas pretéritas e a utilização da religião dos dias de hoje? Nessa época, felizmente, não havia essa contaminação, né? A minha fé religiosa, entende, é bastante pessoal, né? E ela se fortaleceu com as leituras dos escritores franceses. Um grande modelo para mim foi o Dr. Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Eu o conheci pessoalmente. Eu, quando morava no Rio, frequentava o Centro Dom Vital, né? Fui muito amigo do Antônio Carlos Vilaça, um escritor católico, né? Mas sempre com uma visão aberta, entende? A minha visão da fé religiosa é uma visão sem proselitismo, sem exclusivismo. Eu, por exemplo, aprecio muito a espiritualidade judaica, sempre me interessei muito pela tradição místicos, racídicos, judeus, né? Me interesso por outras religiões, respeito muito os protestantes na sua convicção, né? No seu desejo de mudar de vida, mas acho que não se deve misturar a fé religiosa com a vida do Estado, né? Eu acho que hoje é uma pena, né, que você tenha bancadas religiosas que procuram impor determinadas maneiras de ver, até assuntos morais, né, como o divórcio, o aborto, as opções sexuais heterodoxas, né, que são condenadas, né, e como essas pessoas são intolerantes às vezes, né, ou com candomblé, né, você vê, pode parecer uma contradição, né? Eu, embora cristão, né, e religioso, eu incentivei muito os adeptos do candomblé, que é uma religião africana completamente diferente, né, da tradição cristã, embora muitos adeptos do candomblé também sejam cristãos, né, no Brasil tem o sincretismo, né, é uma religião diferente, com outros critérios, outra visão do mundo, mas uma visão maravilhosa, né? Tem coisas extraordinárias. Eu nunca achei que aquilo fosse uma ameaça a alguém, né? Olha, devo lhe dizer, eu assistia a muitas cerimônias de candomblé, né? Porque eu ia, né? E fiquei muito impressionado com aqueles atabaques, com aquelas horas em que as pessoas caem em transe, né? É uma experiência quase que mística, sabe? Uma coisa... Embora eu não partilhe, né, dessa crença, eu tenho respeito por quem tem isso, né? Eu acho que justamente o que faz a beleza da experiência humana é a sua diversidade, né? Os muçulmanos, né, com a sua fidelidade, a gente vê na televisão aquela beleza, várias vezes por dia eles se ajoelham, né? Não tem nenhum respeito humano no meio da rua, né? Eu acho admirável você ter os budistas, né, com esse respeito que eles têm pela não violência, porque eu depois na minha vida
tive essa oportunidade de conhecer de perto, né? Você sabe, uma das coisas que me fascinaram na carreira diplomática, talvez o impulso mais forte que eu tive, é esse fascínio pela diversidade da experiência humana. Ela é ilimitada, ilimitada em tudo, na arte, na cultura, na religião, no artesanato, onde você quiser, na dança. Então, eu conheci, tive sorte de conhecer, né? Porque você sabe, depois que eu estive na UNCTAD, eu viajei por países que hoje você não pode nem chegar perto, né? O Iêmen, né? Guerra civil. Eu viajei no Iêmen, viajei no interior da Etiópia, no interior da Namíbia, do Camboja, logo depois do genocídio. Eu ia acompanhado de uma escolta de soldados de metralhadora pesada, o interior do Vietnã, da China, da Índia. A Índia é uma maravilha, você viaja na estrada, o motorista vai com a mão na buzina, porque tem elefantes, tem ursos amestrados, tem faquires, pessoas vestidas de açafrão, de vermelho, de azul. É um exotismo, né? Quando você diz, o mundo está globalizado, é porque você não viaja. Você vai a esses lugares, você entra num café no norte da África, as pessoas fumando narguilé, entende? Eu acho uma coisa maravilhosa você conhecer essa diversidade do ser humano, né? Que o ser humano tem milhões de expressão, e quando você pensa que já viu tudo, é só o começo. Vamos dar um pulinho na história, depois eu quero voltar a algumas coisas, mas já que o senhor mencionou o seu trabalho, o senhor ficou muito tempo, acho que foi o cargo da sua vida profissional em que o senhor mais tempo esteve, né, como secretário-geral da UNCTAD. Eu fiquei quase 10 anos lá, viu? Que é uma instituição da ONU voltada especificamente, criada na década de 1960, para atender os mais pobres. Os mais pobres do mundo. Esses lugares em que o senhor esteve, muito frequentemente o senhor esteve, não para conhecer sua diversidade, mas para, em compreendê-la, tentar criar... Ajudar. Exatamente. Exato. E foi num período também muito interessante, embaixador, porque era exatamente o período, quando o senhor começou lá, do consenso de políticas econômicas que seriam universalmente... Consenso de Washington, conhecido de Consenso de Washington, que era a universalização das melhores práticas econômicas. E o trabalho do UNCTAD era quase que de resistir a esses consensos, né? Era ver as realidades específicas e oferecer as melhores soluções para aquela realidade específica. Como foi esse período de não apenas reconhecer a beleza da diversidade humana, mas a diversidade de ações para melhorar a condição humana também? Olha, a UNCTAD é um grande think tank, né? É um grupo de 400, 500 economistas, especialistas, né? E ela é, dentro do sistema das Nações Unidas, uma consciência do pensamento crítico, porque ela foi fundada pelo Raul Prebisch, o economista argentino que fundou a CEPAL, né? E o Prebisch dizia, olha, nós precisamos respeitar muito os economistas do norte, os clássicos, né? Mas a partir da nossa perspectiva, sem abrir mão da nossa realidade. E a UNCTAD sempre procurou mostrar que o receituário que muitas vezes foi imposto pelo Fundo Monetário, pelo Banco Mundial, pela OCDE, pelo GATT, pela Organização Mundial do Comércio, é o receituário das nações de capitalismo avançado, que tem coisas admiráveis, né? Mas que precisam ser adaptadas a outras experiências, né? E você não pode querer impor aquilo tal como é, né? E a UNCTAD sempre procurou mostrar que deve-se partir das limitações de cada país, né? E procurar construir aos poucos, inclusive a capacidade de recursos humanos, para as pessoas mesmo serem competentes para definirem o que elas devem negociar, o que elas devem pedir. Já essas instituições gostam de impor, né? Elas dizem, não, eu vou te dar o empréstimo, porque você está quebrado, mas você tem que fazer isso, chamada condicionalidade,
que vem de alto para baixo. Isso não funciona. Você vê que na prática, você vê o caso da Argentina. A Argentina está quebrada há tanto tempo, né? Tantas vezes o Fundo Monetário impôs. A UNCTAD não é que ela aconselha a fazer errado, mas ela aconselha a fazer gradualmente, que é o caminho que os asiáticos seguiram. A China, o Japão no seu tempo, a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Malásia. Todos esses países hoje são países avançados, mas não eram. Começaram do nada. Eu tive uma experiência que me convenceu que nada é sem esperança, viu? Por exemplo, eu fui várias vezes nesse meu trabalho a um país que era considerado um caso perdido, Bangladesh. Bangladesh, você sabe, era um país extremamente miserável, extremamente pobre, né? Naquela região baixa, inundável, né? E o Kissinger dizia que era um basket case, quer dizer, uma cesta de lixo, né? Que não adiantava nada ajudar Bangladesh, que nunca ia se resolver nada lá. Você sabe, eu fui lá várias vezes, quando a primeira-ministra era uma mulher, que agora ela continua, né? E ela começou a mudar Bangladesh, dando prioridade primeiro à educação das meninas, das mulheres, porque ela dizia a transformação virá das mulheres para não ter tantos filhos, para elas entrarem no mercado de trabalho, e começaram a implantar a indústria de tecidos. Hoje, Bangladesh é uma das histórias de sucesso. Ainda não é um país rico, ao contrário, ainda é bem modesto, mas você sabe que eles importam do Brasil mais de $1 bilhão de dólares de algodão em rama, porque eles transformam em tecido. O Brasil vende o algodão cru e vai para Bangladesh e vira tecido, vira confecção, entende? E eles estão se desenvolvendo. Eu vi a mesma situação no Camboja, entende? Eu vi no Vietnã depois da guerra, eu estava lá, todo mundo queria, eles davam um lote para a pessoa construir em Hanoi, e ninguém queria um lote grande longe, eles queriam um lote no lugar de mais movimento, mas que tivesse embaixo a possibilidade de ter uma lojinha. Todo mundo queria ter loja. Eu disse, mas eles vão vender a quem? Só tem vendedor, né? Mas olha, hoje em dia o Vietnã, você sabe, está decolando, né? É um dos países que mais crescem no mundo. Então, você vê que fazendo o certo e seguindo esse caminho gradual, você chega lá, chega lá. E eu tive essa satisfação de ver isso no meu trabalho, do dia a dia, né? Eu passei anos e anos, por isso é que eu fiquei lá quase 10 anos, né? Agora, nessa época, nós levávamos críticas de todo lado, do Fundo Monetário, do Banco Mundial. Hoje eles se converteram, eles estão na nossa posição onde nós estávamos há 30 anos atrás. Os americanos mudaram. Os americanos mudaram por completo. Hoje em dia, eles até mudaram para pior, né? Para protecionismo, né? Estão fazendo barreiras, tem política industrial, tudo que eles censuravam no Brasil, eles agora estão fazendo. Não é? Você vê como é que são as coisas. Não é? Então, já que a gente está falando dessa passagem do tempo, como as coisas mudam, tem um momento da sua vida que é muito interessante, né? Depois, no final da ditadura militar, com a eleição pelo Congresso Nacional do presidente Tancredo Neves, o senhor participou da comitiva e da viagem que Tancredo fez a diversos países antes de sua posse, que tragicamente não aconteceu devido ao falecimento do presidente. O senhor esteve não apenas com o Tancredo, mas participou, assessorando, auxiliando o governo Sarney. Fiquei vários anos com o Exatamente. Sarney. Criou-se, embaixador, uma lógica de que a ditadura militar tinha legado ao primeiro governo civil posterior estabilidade econômica, social. O senhor concorda? O senhor que esteve nesse momento histórico? É falso, é falso. É falso que você vê. Eu não nego que a ditadura militar
tenha feito coisas positivas, né? Mas ela deixou um legado de ruínas em 3 áreas. Ela destruiu as instituições políticas e de direitos humanos no Brasil e cortou várias gerações de vocações políticas. Ela retardou a evolução da democracia no Brasil, talvez de mais de um século, né? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que eles deixaram o legado da dívida externa, porque a dívida externa começa em 82, na época do governo Geisel, se agravou muito, acabou criando problemas para todo o governo Sarney, para o governo Collor, e só foi resolvido na época do Itamar Franco, no governo civil. E o terceiro problema que eles deixaram foi a hiperinflação, porque eles deixaram a inflação acelerada. Então, na verdade, eles fracassaram economicamente. No começo do regime militar, eles parecia que tinham acertado, mas depois eles perderam a mão. Uma das razões de que eles abandonaram o poder foi essa, você não tenha dúvida. Se eles tivessem tido muito êxito, eles iam ainda ficar muito tempo. Mas é que estava tudo... O navio estava afundando. O governo civil, portanto, herdou a tarefa de reconstrução, que foi com a Constituinte, né, e com a Constituição de 1988, né, de restabelecer toda a estrutura da democracia, teve que resolver o problema da dívida externa e o problema da inflação. Os 2 problemas que nós resolvemos com o Plano Real e que a Argentina até agora não resolveu. A Argentina está onde nós estávamos há 30 anos. Entende? Então você vê que o governo militar fracassou e o governo civil, com todos os problemas que havia, conseguiu, com tentativas e erros, né? Por exemplo, o combate à inflação, houve o Plano Cruzado, que fracassou, parecia que ia dar certo. Houve vários planos, né? Até chegar ao Plano Real. Mas cada um nós aprendemos alguma coisa. Eu assisti isso de perto, viu? Porque você vê, você até evocou, né? Eu havia conhecido o Dr. Tancredo em 61, quando ele era primeiro-ministro, porque eu era oficial de gabinete do Santiago Dantas, eu era o elemento de ligação entre o Itamaraty, que estava no Rio, e eu estava em Brasília, e o gabinete do Tancredo Neves. Passaram-se os anos, eu não mais o vi. Em 84, no fim do governo militar, quando começou a campanha das diretas já, o Tancredo já estava se preparando para ser candidato e ele me convidou, ele lembrou de mim. O sobrinho dele, o Francisco Dornelles, que morreu agora há pouco tempo, né, foi o intermediário, me convidou para ser assessor dele. Eu pedi licença ao Itamaraty, quer dizer, eu não saí do Itamaraty, continuei, mas eles me disseram, você vai por conta e risco, né? Se não der certo, o problema é seu. Aí eu fui trabalhar com o Tancredo, né? Escrevia coisas que ele me pedia, né? Quando ele foi eleito, não pela direta, porque não houve, mas pelo Congresso, ele fez uma viagem pelo mundo, porque os militares ameaçavam não largar o osso, né? Então ele achava bom ser recebido pelo Papa, pelo presidente dos Estados Unidos. Era uma forma de criar um constrangimento, né? E eu fui com ele, eu estive em toda essa viagem, sabe? Quando nós voltamos, ele, como você sabe, não chegou a tomar posse, mas ele criou todo o gabinete e mandou organizar a Casa Civil, e mandou que eu fosse nomeado subchefe especial da Casa Civil. Aí ele caiu doente, eu fiquei lá na Casa Civil, junto com o chefe da Casa Civil, chamava-se José Hugo Castelo Branco, também já faleceu, e trabalhei com o Sarney, que eu não conhecia. E o Sarney quis que eu ficasse. Eu fiquei como assessor direto, pessoal, do Sarney.
Eu até hoje sou muito próximo ao Sarney. Eu acho que o Sarney não é suficientemente valorizado, porque ele fez um grande trabalho num momento crítico, viu? Que é aquele da Constituição, né? Ele manteve as coisas, quase deu certo o plano cruzado, né? Mas ele lançou os fundamentos para depois ter o plano real. E foi aí que eu comecei, de certa forma, a ser conhecido fora do Itamaraty, porque até então eu estava dentro do Itamaraty, né? Mas através do Tancredo, do Sarney, né? Mais tarde, quando eu já era embaixador, né? Eu devo dizer que não devo nada à política, à minha promoção, porque eu já era embaixador quando eu fui trabalhar com o Tancredo, né? Mas, posteriormente, quando o Itamar Franco teve aquele episódio do massacre dos Yanomami, você vê como se repete isso, né? Foi em 93, é uma melancolia, né? Como nós continuamos com esse problema, né? Ele foi me buscar, eu era embaixador em Washington, que ele já tinha me convidado para ser ministro da Fazenda. Isso eu tenho que perguntar para o senhor Recupero. Deixa eu até conversar com você que está em casa. Olha, no dia 2 de outubro de 1992, o embaixador Recupero já era embaixador nos Estados Unidos, como representante do Brasil, e ele diz em seu livro, suas memórias, que ele começou aquele dia hospedando a atriz Shirley MacLaine e terminou o mesmo dia, 2 de outubro de 1992, jantando com Frank Sinatra. Entre uma ação e outra, ele recusou 5 vezes convites para ser ministro da Fazenda do Brasil. Embaixador, por favor, explique-se. É uma história realmente pitoresca, né, de certa maneira, né? Eu era embaixador em Washington há 2 anos, né? Porque eu fui para lá no lugar do Marcílio Marques Moreira, que veio substituir a Zélia Cardoso de Mello, né? No governo Collor, né? E eu estava lá na época do impeachment do Collor, né? Quando o Collor foi afastado. No dia que ele foi afastado, eram mais ou menos 10h30, 11 da manhã, eu até me lembro, garoava em Washington, o Fernando Henrique me telefona de Brasília, me transmitindo o convite do Itamar para ser ministro da Fazenda. Curioso, o Fernando Henrique tinha sido convidado para ser ministro do Itamaraty, né? Tinha aceito. E me telefonou e eu disse a ele, olha, Fernando, eu acho que ele está fazendo um erro de pessoa, ele pensa que eu sou o Marcílio. O Marcílio saiu daqui para substituir o ministro da Fazenda, mas o Marcílio era banqueiro, tinha trabalhado com Moreira Salles, conhecia esse meio. Eu não conheço, né? Eu estou fora do Brasil há muito tempo. Diga a ele que não, que seria um erro, né? Um erro ele insistir nisso. Aí logo depois ele mesmo me telefonou, o Itamar, insistiu, eu não conhecia. E aí eu disse a ele, olha, eu não sou dessa área, eu não saberia o que fazer, não, eu quero que o senhor venha e tal. Eu pedi tempo para pensar, né? Eu fui até a igreja, né? Pedi luzes a Deus, né? Porque eu tinha medo, porque começou a haver uma pressão, sabe? Me telefonou o senador Pedro Simão, o José Sarney, que era senador, me telefonou o governador Fleury, uma opção de gente, 5 ou 6 pessoas, e eu a cada um dizia, não posso, não é o caso e tudo, né? E nesse dia era complicado, porque eu estava hospedando em casa a Shirley MacLaine. Não é que eu fosse amigo da Shirley MacLaine, eu era amigo da Ruth Escobar. E ela, nessa época, tinha passado uma longa temporada na Califórnia e se tornou amiga da Shirley MacLaine. E ela me disse, olha, a Shirley está indo para Washington porque ela vai fazer um show com Frank Sinatra durante uma semana. E ela não gosta de ficar em hotel, porque em hotel ela é muito acossada. Você estaria disposto a nos receber? Aí eu ficaria encantado, só que eu não tenho aposentos, né, para uma atriz de cinema, que é
é bastante uma casa comum, então, mas se quiser, é uma honra para mim. E ela veio com a Shirley, que é um encanto de pessoa, sabe? Se tornou amiga de todos os empregados da embaixada e tudo, né? E naquele dia eu ainda dava o almoço mensal para todos os embaixadores da América Latina que estavam na minha casa, né? E toda hora me chamavam por telefone, né? De Brasília, né? Para insistir. Eles viram que estava acontecendo alguma coisa e uma hora passam para se despedir a minha mulher com a Shirley e a Ruth Escobar, porque elas iam almoçar fora, né? Aí eu fiz um ar assim de que eu conhecia o pessoal de Hollywood e tal, que era a primeira vez, né? Não conhecia ninguém, né? Aí, à noite, depois de toda aquela agitação, né, que continuaram a me telefonar, ela me convidou para o espetáculo, era um espetáculo de gala, né? E eu fui com minha mulher. Quando terminou o espetáculo, com o Frank Sinatra, ele nos convidou para jantar num maior restaurante chinês que tinha lá e tal. Aí eu fui com minha mulher. Quando eu estava chegando, tocou o telefone, minha mulher entrou e eu atendi, era o Hélio Gaspari. E o Hélio Gaspari que me deu a notícia que o Itamar tinha convidado o Gustavo Krause, porque viu que eu não queria aceitar, desistiu, não? Tantas vezes que tinham insistido, não? Aí eu entrei e assisti uma cena fantástica. O Frank Sinatra, a preocupação dele era encontrar um bar que ficasse aberto a noite toda, né? Porque ele bebia muito, né? E ele estava cercado daqueles cupinchas dele, que eram meio mafiosos, né? De Nova York e tal. E a minha mulher tinha entrado naquele ambiente pesado, né? De fumaça. Eles bebem bourbon, né? Bourbon, gin e tal. E ele perguntou a ela o que ela queria beber. E ela ficou meio assim, disse assim, não sei, talvez champanhe. E ele disse assim, waiter, bring the best champagne. Uma cena de cinema, né? Aí eu conversei com ele, sabe? Foi muito agradável. Ele se interessou pelo Brasil, quis saber como é que era, como é que o Collor, quanto dinheiro estava envolvido. Eu disse, olha, é 1 bilhão. Ele disse, oh, é big money. Foi muito curioso, né? E aí passaram-se os tempos, houve um massacre dos índios Yanomamis. O Itamar, alguém deve ter dito a ele que eu era o negociador do Tratado Amazônico, uma das coisas que eu tinha feito no Brasil, né? Que eu conhecia bem essa problemática. Aí ele me convidou para ser ministro da Amazônia, que não existia. Eu cheguei, só era eu, só. Não tinha nada, era aquela casa que não tinha teto, ministério. não tinha nada, não tinha nada, né? Não tinha ministério, tinha Não tinha ministro nada, só. não tinha nem um lugar para sentar. Ele me emprestou a sala dele na vice-presidência, me emprestou uns funcionários, depois juntou com o Ministério do Meio Ambiente, que ele tinha elevado a ministério. Aí eu fiquei como ministro do Meio Ambiente e todo mundo me dizia, não, você está aqui no banco de reservas. Quando o Fernando Henrique saiu, porque o Fernando já era ministro da Fazenda, né? O Fernando era o 4º ministro da Fazenda. Tinham passado, antes do Fernando, 3. E estava com essa equipe do Real, uma equipe maravilhosa, né? Fez todo o plano, né? Aí, a grande dúvida é se o Fernando ia sair ou não para se candidatar a presidente, porque tinha que sair, né? Então, no final de março, ele saiu. E o Itamar me confirmou para o cargo, né? Ele me disse, olha, eu só quero uma coisa. E, olha, ipsis literis, eu me lembro até hoje, porque eu estava só ele e eu, como ele já morreu, não tem nenhuma testemunha, né? Estava num escritóriozinho que ele tinha, que não era onde ele recebia as pessoas, era onde ele tinha uma cama que ele de vez em quando descansava no palácio, né? Ele tinha uma mesinha com dois santos, Nossa Senhora Aparecida e Santa Teresinha. Então, naquele lugar meio assim de confessionário, né? E eu perguntei, tá bem, eu sou funcionário público, se é uma ordem, eu cumpro, mas o que é que o senhor quer que eu faça? Ele disse, eu só quero uma coisa, que o senhor
execute esse plano com essa equipe que sair. Aí ele disse, olha, isso é o que o diplomata e o militar mais deseja, que são instruções claras. Eu agora, se o senhor me pedisse para fazer um novo plano, eu ia dizer, eu não sou capaz. Se me pedisse para criar uma nova equipe, eu não sou capaz. Mas se é para executar o plano, eu aceito. Agora, eu saí de lá com o Fernando Henrique, né? E fui descobrir que não tinha... O plano era ainda algumas ideias, né? Por exemplo, não tinha data para lançar a moeda, né? Eu tive que reunir a equipe, muitos queriam esperar um ano. Eu disse, mas então quem vai lançar a moeda vai ser o Lula, porque o Lula estava com 42% nas pesquisas de opinião. Eu disse, olha, não tem escolha, porque ele já disse que é contra o Plano Real, não é? Então nós temos que lançar a moeda. Qual é o tempo mínimo? Eles me disseram 3 meses. Aí eu A equipe econômica, quando o senhor começou a discutiram, uns queriam esperar, no final, 3 meses. Mínimo dos mínimos. 3 meses depois do anúncio da URV, né? Da URV. Aí eu falei com o Itamar, ele bateu o martelo, e nós marcamos para 1º de julho. Né? E começamos a preparar. Né? E aí é a aventura do real, né? Que eu conto... são 50 e poucas páginas do meu livro. Então, né? deixa eu auxiliá-lo para perguntar uma questão interessante. O senhor já descreveu como é que foi a sua relação com a equipe econômica que lá estava, né? Era tentar, olha, vamos tocar isso aí, o elemento político de uma decisão... A minha relação com eles muito boa, sim, né? sim. Mas tinha que forçar um pouco o lado político. Né? Quando o real foi às ruas, e antes desse período, né, teve um período em que a população teve que ser convencida de que aquilo daria certo. Havia não apenas uma, talvez, generalizada descrença devido aos fracassos anteriores, planos anteriores, e havia também uma série de pressões. Né? Um dos capítulos do seu livro, o senhor até chama de algodão entre os cristais, que era a sua função, evitar que os atritos gerassem a destruição do plano. Né? Como é que foi seu papel, me permita chamá-lo de garoto propaganda? Como é que foi explicar para uma população um plano que era tão complexo, tão arriscado, para que ela aceitasse a população que, olha, daqui a pouco vai ter uma nova moeda, dessa vez vai, entendam o que está sendo feito na economia. Como foi primeiro decidir ter esse papel e depois exercê-lo? Olha, não foi de imediato, porque de saída eu comecei tendo que ter muita ligação com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal, portanto, não foi só da parte de comunicação, né? Os tribunais superiores. Né? É curioso, porque o Itamar, ele foi vital. Sem ele não teria havido o real, porque sem ele não teria existido o Fernando Henrique Cardoso. Né? E ele queria que o plano desse certo. Mas ele era nacionalista, tinha instintos populistas, ele queria aumentar salários, ele queria uma série de coisas que eram boas em si mesmo, mas que naquela hora não davam, né? Porque não havia dinheiro, né? Como hoje, como sempre, né? Sempre, mas naquele tempo ainda era pior. Né? E as pressões aí de interesses nem sempre bem intencionados, quando encontravam a barreira dos economistas da equipe, iam por outros caminhos. Né? Chegavam ao Palácio do Planalto através dos amigos íntimos do Itamar, que era aquele grupo de Juiz de Fora. Também não eram más pessoas, viu? Eu devo dizer que nenhum deles tinha más intenções. Eu tenho certeza que todos queriam o bem do Brasil, mas eles queriam coisas que eram incompatíveis, entende? Com o plano e com a equipe. A equipe, por sua vez, estava muito tensa, porque tinha perdido o seu protetor, que era o Fernando Henrique. Né? Eles me conheciam, a maioria me conhecia, mas eu era um estranho no ninho. Né? Eu cheguei quando já tinha começado. E no começo eles não sabiam direito o que eu ia fazer. Né? Eu logo vi que se eu cedesse às pressões, a equipe ia embora e o plano ia por água abaixo.
Então, o meu dever era defender a equipe contra as pressões, por melhor intencionadas que fossem. Mas aí foi um desgaste permanente, porque o Itamar insistia. Ele queria um aumento do salário mínimo que teria sido inviável, entende? Um aumento de, sei lá, $200 por aí. Ele queria dar aumento à Polícia Federal. Você sabe, hoje em dia ninguém lembra disso, todo mundo fala da Polícia Federal com muito respeito, mas em maio daquele ano, a Polícia Federal se revoltou por causa dos salários e ocuparam com revólveres a sede da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. O governo teve que chamar tanques do Exército para eles saírem. Então havia esse tipo de pressão que ninguém mais lembra, entende? Então o Itamar queria dar aumento a eles. Eu disse, não pode. Se a gente der aumento a eles, tem que dar aumento a todo mundo. Os militares pressionavam, os funcionários civis pressionavam, queriam tabelar os juros. Olha, havia 1000 coisas que me pressionavam que não dariam certo. E eu era a pessoa que tinha que dizer não, porque ele não queria falar com a equipe, entende? Eu dizia a ele, presidente, o senhor não quer que eu traga aqui o Edmar Baixo, o Pedro Malan? Ele explicará melhor que eu. Eles são economistas. Não, eu não falo com a equipe, eu falo com o senhor. O senhor é meu interlocutor. Então eu aguentava aquilo, por isso que eu disse, eu fui o algodão entre cristais, eu aguentei aquela pressão com muito desgaste, mas é o que preservou, né? Agora, havia esse problema da opinião pública, porque num certo momento eu pedi a 2 colegas meus do Itamaraty para irem a São Paulo, ao Rio, a Belo Horizonte, conversarem com os grandes donos de empresas de pesquisa de opinião pública, os marqueteiros políticos, né? Para assuntar um pouco qual era o clima, né? O que as pessoas achavam do plano real. E eles voltaram e me disseram, olha, todos têm uma boa impressão, acham que é bem feito, que está sendo bem conduzido, mas ninguém entende o que é essa URV, ela vai ficar, não vai ficar, quanto tempo vai durar, como é que ela vai ser alterada na nova moeda, qual vai ser a taxa de conversão. Alguém tem que dar essa informação ao público. O Nizam Guanais até disse, olha, vocês pegam aquele velhinho de vocês, que era eu, né? Eu tinha 57 anos, põe assim, enquadra ele e faz ele explicar essas coisas, porque ninguém entende, né? Aí eles vieram e me disseram, olha, o que eles dizem é que o plano precisa ter um rosto, precisa ter um CPF, como se diz hoje, né? Tem que ser o senhor. Eu disse, não, tem que ser o Itamar, eu vou falar com ele. Fui falar com ele, é claro, não ia passar por cima, né? Eu disse, olha, passa-se isso. Ele gostou da ideia, só que ele disse, não, eu não vou fazer isso jamais, eu não dou para isso, o senhor é que vai ter que fazer. Então vou fazer, né? Agora, no começo eu pensei que eu ia contratar agências de publicidade, né? Mas aí eu descobri que não tinha verba. Você vê, hoje em dia se gasta tanto dinheiro com publicidade, né? Naquele tempo não tinha uma verba do Ministério da Fazenda nem do Banco Central para contratar agência. Teve um momento que nós tivemos a ilusão de conseguir lá uma verba, aí batemos um outro problema, o prazo de licitação. Não dava, porque 3 meses não dava tempo, entende? Aí eu tive que fazer com a Radiobras. A primeira vez foi gravada até no meu gabinete, no Ministério da Fazenda. Era meio pobre, não tinha boa iluminação, né? Não tinha movimento de câmera. Mas, aos poucos, eu comecei a gravar no estúdio da Radiobras, que ficava no próprio Palácio do Planalto, e tudo foi feito com muito cuidado. Eu tinha uma pessoa que me assessorou, me ajudou muito, a Maria Clara do Prado, que era do Valor Econômico, e ela escreveu um livro que é fundamental, chama A Real História do Real.
E ela me ajudou, junto com o pessoal do Itamaraty, que estava comigo, né, e com a equipe. Nós fazíamos o seguinte, nós consultávamos a equipe. Qual é o tema dessa semana? Porque cada semana só tinha um tema. Por exemplo, a primeira gravação foi: o salário em URV não vai derreter no bolso do trabalhador, porque havia esse medo, né? E às vezes colhia, por exemplo, quando nós lançamos a moeda, não saia correndo para comprar, porque vai cair mais o preço. Não compre a crédito, espere um pouco, compre à vista, que vai ser mais barato. A gente preparava o tema, colhia as informações, os gráficos, eles escreviam várias versões. Depois, no dia, eu ainda mudava, eu acordava de madrugada. Por exemplo, eu me lembro uma vez, eu ia gravar, dizia assim: não compre carne bovina, que está muito cara, compre carne suína. Então, eu dizia assim: não compre carne de vaca, compre carne de porco. Então, a linguagem comum, né? Eu procurei usar, fugir do economês. E eu me dirigia à dona de casa, ao aposentado, eu dizia: olha, você que é aposentado, você que é dona de casa, você sabe o que é economia. A economia não é um bicho de sete cabeças. A criança que vai para a escola e que leva um dinheirinho para a merenda, se ela resolver não gastar na merenda, não comprar um doce porque ela quer comprar uma bola, o que é que ela está fazendo? Está poupando, não é? Ela está fazendo poupança, então já é economia, né? E as pessoas gostavam disso, entende? Eu ia, por exemplo, ao Ceasa, com as câmeras de televisão, e dizia assim: quanto é que está o quilo do tomate? Ele dizia assim: tanto. Eu disse: mas está caro, a semana passada estava menos do que isso. É que houve uma geada. Agora o tomate é muito caro. Mas logo, logo vai ter tomate. Eu disse: sim, mas enquanto não tiver tomate, o que, que a pessoa pode comprar? Tem abobrinha, tem isso, tem aquilo, entende? Então eu fazia isso, que nunca o ministro da Fazenda, nem antes nem depois, hein? Nunca fez isso, né? Então as pessoas se sentiam dignificadas, valorizadas, entende? Você não imagina a quantidade de cartas, telegramas que eu recebia de apoio, né? Inclusive quando eu caí, né? Quando eu saí naquele episódio da parabólica, a quantidade de gente que se solidarizou comigo, gente comum, né? Não políticos, são gente comum, né? Então você vê que o povo responde. Eu até hoje estou convencido, viu, que uma das razões fundamentais do sucesso do Plano Real, da moeda, foi o apoio da população, que foi facilitado, que isso não era propaganda, era informação. É diferente, né? Você não precisava convencer as pessoas de que tinha que acabar com a inflação. As pessoas não aguentavam mais. Agora, a televisão me ajudou muito, a imprensa me ajudou. No começo eles ficaram assustados, porque eu fiz uma cadeia de rádio e televisão no horário nobre, o primeiro programa, às 7h50, que é um horário ruim, né? Horário de novela, de noticiário. Aí eles vieram falar comigo: né? Por que o senhor não fala na hora do almoço, a 1 hora? Tem menos público. Mas nós repercutimos durante o dia todo a sua fala, e no Jornal Nacional nós fazemos uma reportagem só sobre o que o senhor falou. Aí eu vi que era uma boa ideia. Eu fazia 1 hora da tarde. Me ajudaram muito na Copa do Mundo, de 94. Por exemplo, naquelas horas mortas em que a bola sai, né? Em que o locutor diz, dá o nome da emissora, a gente preparava uns torpedos, né, como eles chamavam, umas coisas assim, e diz assim: acredite, agora vai dar certo, a moeda... Olha, foi muito bom. Eu tive um apoio maravilhoso. Eu acho que isso explica um pouco que deu certo. É claro que o mérito é da equipe, do Fernando Henrique, do Itamar, mas esse apoio ajudou muito. Esse período acabou sendo abreviado por um momento que o senhor deixa muito claro nas suas memórias e já em entrevistas anteriores, nesses anos, que esse momento traumático, repentino, da maneira como terminou, devido a um evento que aconteceu. Para quem não lembra, foi
Um dia, vou até perguntar, pedir para o senhor depois nos dar o contexto, mas em que o senhor, depois de muitas horas e mais de 2 dezenas de entrevistas, se viu na última entrevista do dia à noite, luzes desligadas, conversando com um jornalista com o qual o senhor já tinha conhecimento, e o senhor, falando coisas, acabou dizendo uma frase que foi repercutiu muito na época, né? Acredito eu, a gente conversava até antes dessa nossa conversa aqui, que para as pessoas que acompanham política e economia, essa questão já foi esclarecida, né? A frase que chocou muitas pessoas foi o senhor falando que o que é ruim a gente esconde. Mas o contexto que o senhor falou era o contrário disso, né? O senhor se recusava a falar sobre uma boa notícia porque havia precariedade da informação ainda. Mas aquilo que era para ser uma conversa pré-entrevista, como nós tivemos antes de estar aqui diante das câmeras, sem que o senhor soubesse, estava sendo transmitida por antenas parabólicas para algumas regiões do Brasil. Depois desse tempo todo, será que o senhor poderia contextualizar o que aconteceu, por que aquilo ocorreu daquela forma? Olha, de fato foi um episódio muito penoso, né? E culpa minha. Responsabilidade que eu assumi desde o primeiro momento, nunca neguei, nunca tentei transferir para ninguém, né? O que aconteceu foi o seguinte: a moeda foi lançada no dia 1º de julho. No primeiro mês, esperava-se uma inflação de menos de 3%, e deu o dobro, deu 6%. Aí, quando eu soube, eu voltei para Brasília, me reuni com a equipe. Eu estava aqui em São Paulo, tinha vindo, era um fim de semana. Quando me disseram que ia sair esse dado de julho, eu voltei para Brasília, me reuni com a equipe, e eles me explicaram que havia um problema de cálculo, problema do aumento do aluguel. Em vez de ser escalonado, tinha sido colocado de uma vez só. Havia alguns prefeitos que tinham reajustado tarifas, coisas desse tipo, né? Que não era um problema, que depois ia cair. No segundo mês também houve esse efeito. Então as pessoas começaram a achar que era mais um plano fracassado, entende? Aí eu fiquei preocupado, porque eu fiquei com medo. É a primeira vez que eu tive medo mesmo de que fracassasse, né? Porque somando as duas inflações, as pessoas começavam a... Nós tínhamos até surpreendido algumas circulares de firmas comunicando aos clientes que iam ter que reajustar preços. Então já havia um movimento, né, de aumento de preços. Aí, quando houve o aniversário, no dia 1º de setembro, eram 2 meses que a moeda estava em circulação, julho e agosto, eu resolvi desencadear uma verdadeira ofensiva, né, para convencer as pessoas que isso não era verdade. Porque, de fato, você sabe, o problema principal não eram esses aumentos de aluguel, nem de tarifa, era a metodologia do cálculo da inflação. Porque todos os métodos de cálculo da inflação captavam o aumento dos preços do dia 15 ao dia 15. Como a moeda tinha entrado em circulação dia 1º, ela já vinha com uma carga de 15 dias anteriores. Então isso era uma bola de neve, né? Isso não tinha como mexer. Mas não era um aumento real, tanto assim que estava havendo uma verdadeira explosão de compra de eletrodomésticos. O meu problema era que os formadores de opinião pública não criassem aquela falsa ideia de que a moeda tinha fracassado, porque ela ia começar a cair a inflação. E nesse dia, eu acordei de madrugada, eu comecei dando entrevista às 6 horas da manhã, entende? Fui a uma porção de programas, dei entrevistas a jornais, a revistas, a correspondentes estrangeiros. Era um dia muito quente em Brasília, sabe? Porque é o fim da seca, né? Eu me lembro que eu não almocei nem jantei,
eu estava sob efeito de medicação, eu não estava bem. E já há tempos que eu não estava bem por uma outra razão. No final, essa função de ministro da Fazenda me tinha subido a cabeça, sabe? Eu era muito endeusado. Uns dias antes eu tinha estado em Pernambuco, as pessoas vinham me beijar a mão, diziam, o senhor é nosso pai, uma coisa assim absurda, né? E aquilo começou a me levar a ter uma presunção sobre mim mesmo, né? Eu achei que eu era... a moeda dependia de mim, mais de mim do que de qualquer outra coisa. Então, nesse dia, depois de dar 20 e poucas entrevistas, eu estava aguardando o sinal para a última entrevista. Já eram 9 e pouco da noite. As luzes estavam apagadas, a câmera tinha uma luzinha vermelha, mas não havia luzes, né? E o repórter que ia me entrevistar, da TV Globo, estava lá ao lado e eu estava conversando com ele, né? E uma hora ele me disse, o senhor não acha que o plano já fracassou por causa desse episódio, das taxas de inflação? Eu disse, não, eu sei que não fracassou, porque eu já tenho as indicações dos 15 dias e do próximo mês que mostram que talvez a inflação vai cair quase que a zero, né? E ele aí então disse, então vamos dar essa notícia, porque é uma grande notícia. Eu disse, até eu daria, porque eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Mas eu não posso porque eu tenho um compromisso com a equipe que tem que fechar o cálculo do mês e faltam ainda 2, 3 dias. Então não dá, faltam os dias para terminar o cálculo, né? Ou seja, o senhor estava fazendo o contrário do que o senhor Do que eu dissera, estava era uma dizendo. ironia. Mas as pessoas se fixaram nisso e nas outras bobagens que eu disse, né, sobre política, eu que estava levando aquilo, uma porção de vaidades, né? Aquilo que o Evangelho diz, quem se exalta será humilhado, né? Eu fui humilhado porque, merecidamente, que eu disse muita bobagem. Eu costumo dizer que é como quem lê o Monteiro Lobato conhece aqueles livros infantis, aquela bonequinha Emília, tem, de vez em quando, abre a torneirinha das asneiras. Eu abri essa torneirinha durante 19 minutos, disse muita asneira, né? E aquilo foi captado. E a imagem que ficou de mim foi a pior possível, né? Quando eu cheguei em casa, eu soube disso, né? Me contaram. Quem veio me trouxe a notícia era o Sérgio Amaral, que morreu há pouco tempo, né? E eu estava deitado, me lembro, né, descansando um pouco, eu me senti como uma folha de papel transparente, né, como se eu fosse desaparecer, né? Uma coisa que foi um impacto muito grande. No dia seguinte eu liguei para o Itamar, ele não sabia ainda, ele tinha chegado ao palácio, eu contei a ele a história e ele me disse, não, isso não é nada e tal. Foi a primeira reação, mas no curso do dia aquilo foi crescendo, né? Eu tinha posto meu cargo à disposição dele e eu acabei saindo. Eu pedi desculpas publicamente, né? Eu fui à televisão e eu assumi plenamente, como assumo até hoje, né? Foram 19 minutos infelizes de uma vida de 87 anos, né? Que, na verdade, eu não fiz, não estava cometendo nenhum crime, nem dizendo nenhum palavrão, nada. Apenas estava dizendo uma bobagem, que não era a verdade do que eu estava fazendo, que eu estava escondendo a boa notícia, né? Mas o valor da palavra é gigantesco, sabe? Uma vez ela saída, não tem volta. E eu tirei as lições, né? Eu saí. Felizmente, o principal estava feito, a moeda estava lançada, veio no meu lugar o Ciro Gomes, que aliás tinha me telefonado,
se solidarizando comigo e tudo. O Ciro fez um bom trabalho, aí o Fernando Henrique foi eleito no primeiro turno, já consolidou a moeda, mas foi um trabalho de anos, né? Um trabalho de anos e que muitas pessoas participaram. Eu fui, como disse, um personagem que entrei quando a história já estava avançada e saí antes dela terminar, né? Então, eu saí de cena, aí fui cuidar da minha vida. Eu pensei nem que não ia mais reconstruir, mas eu fui para a Itália como embaixador, fiquei lá menos de um ano. O Boutros Ghali, secretário-geral da ONU, me convidou para ser secretário-geral da UNCTAD, fui eleito pela Assembleia Geral, acabei ficando lá quase 10 anos, né? E reconstruí minha vida e tudo, mas nunca mais voltei a essas atividades, né? Porque o meu papel tinha se cumprido, né? Fechou-se de uma maneira pouco gloriosa, mas, enfim, acabou acontecendo. E nas suas memórias, o senhor demonstra uma grande preocupação que se fala no passado, até um passado anterior à sua própria existência, o senhor acaba mencionando o futuro também, as questões de futuro. E dois pontos me chamam a atenção, que é a necessidade de ter uma agenda comum para o país em determinadas questões sexuais. O que eu quero dizer é isso. Em toda democracia, há diversidade de posicionamentos, mas há determinadas questões que são consensuais, como, por exemplo, o Estado Democrático de Direito, a defesa dos direitos humanos, a defesa do meio ambiente, Estabilidade da moeda. Estabilidade da moeda, mas até coisas mais básicas como o respeito ao método científico, o uso da razão para mediar debates, né? Eu queria perguntar, num primeiro momento, como é reencontrar essa agenda comum num país que ainda existe uma conflagração política no Brasil? E, no segundo aspecto, uma das coisas que me chamou a atenção foi uma frase em que o senhor menciona o futuro e o que o Brasil teria a oferecer para o futuro, não apenas do próprio Brasil, mas para a humanidade, né? Uma nova concepção de potência. Uma potência sem armas nucleares, sem um grande arsenal convencional, sem grande riqueza financeira. Então, como é que seria resgatar uma agenda comum e o que o Brasil poderia oferecer para o Brasil depois disso resgatado? Eu acho que essa polarização não promete nada de bom ao país, mas a minha postura pessoal é a que era do Dr. Tancredo, do Santiago Dantas, do Franco Montoro, do Ulisses Guimarães, do José Sarney. Eu sou um moderado de centro com consciência social, que procura evitar tanto um extremo como o outro. Acho que nós temos que recriar no Brasil as condições para esse centro que nós perdemos, né? Hoje em dia ele não existe, né? Mas acho que temos que recriar, né? É preciso um consenso mínimo. Eu acho que o atual governo, em parte está fazendo isso, em parte não. Eu acho que o Brasil tem que ter um papel no mundo que é de ser uma grande potência, mas com um estilo diferente. Como um colega meu uma vez escreveu com muita felicidade, existe outra maneira de ser grande potência, que não é apenas tendo bomba atômica, não é apenas invadindo outros países, não é apenas ameaçando sanções econômicas, né? Aparentemente, os realistas dizem, não, o poder é as armas. Mas você vê que, na prática, os americanos invadiram o Iraque, é um desastre o Iraque. Invadiram o Afeganistão, é um desastre. Derrubaram o ditador lá da Líbia, é um caos, né? Então, a força não constrói. O Napoleão já dizia, o problema das baionetas é que você não pode se sentar em cima das baionetas. Você pode espetar, né? Mas como é que você vai construir em cima de baionetas, né? Você tem que construir em cima da paz. Você vê, o Brasil é o único país
das grandes nações continentais, como os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Índia, que não é potência nuclear, não tem bomba atômica. E não precisa ter. Por quê? Porque não tem ameaça nenhuma. Para que nós vamos gastar fortunas, vamos nos tornar uma razão de desconfiança para o mundo inteiro só para ter uma bomba nuclear? Nós vamos usar o quê? Contra quem? Contra a Argentina? Contra o Chile? Não há nenhuma ameaça, entende? O Brasil não precisa desse tipo de coisa. O Brasil é protegido pelo Oceano Atlântico. O Brasil tem um dever com o seu próprio povo, que ainda tem muita gente dormindo na rua, muita gente que não come, né? com muita fome, com muito problema. A nossa prioridade tem que ser o desenvolvimento, mas o desenvolvimento sensato, sem pôr em risco a moeda, né? Sem pôr em risco a volta da inflação, porque senão vamos cair como o caso da Argentina, não gastando mais do que é possível. Agora, isso só se faz gradualmente, como você disse, com união nacional. E o Brasil poderia ser um exemplo, porque hoje em dia os teóricos de diplomacia dizem que há dois tipos de poder. Há um poder duro e um poder suave. O poder duro é o das armas, das sanções econômicas. O poder suave é o da negociação, do exemplo, da persuasão. O Brasil está em paz com 10 vizinhos e nunca teve que fazer nenhuma guerra para impor isso. A guerra do Paraguai foi por outras razões. O Brasil está em paz com todos os vizinhos há mais de 152 anos. Qual é o país grande que tem 10 vizinhos que tem esse tipo de galardão, que pode dizer, olha, eu tenho 10 vizinhos completamente diferentes uns dos outros, os uruguaios, os guianos, os venezuelanos, os peruanos, estou em paz com todos eles. Nenhum deles tem nada contra mim. Quem é que pode dizer isso? Os russos não podem, né? Os americanos não podem, os chineses muito menos, né? Ninguém pode. Então, nós temos que construir sobre esse patrimônio, né? E nós teríamos que ser exemplares. Não somos ainda, né? Teríamos que ser exemplares em direitos humanos. Você sabe que estamos muito longe disso, né? Ainda tem tortura, matam-se pessoas, criminalidade. Teríamos que ser exemplares em meio ambiente. Também não somos. Nós temos que fazer com que o nosso ideal se aproxime cada vez mais da nossa realidade, daquilo que a ideia que nós temos de nós mesmos. Porque nós, como brasileiros, nenhum de nós nos se imagina um país conquistador, um país que impõe a vontade. Nós até temos uma aversão a isso, entende? Então é isso que eu acho que nós devemos caminhar para isso. Eu acho que o Lula poderia caminhar para isso, mas respeitando direitos humanos, respeitando democracia. Se houver violação de direitos humanos e de democracia na Venezuela, tem que dizer, não só nos outros países de direita, também na Venezuela, também na Nicarágua. É isso que eu não gosto, entende? Eu acho que temos que caminhar para isso, né? Mas gradualmente, porque é o que eu dizia a você, as coisas não se fazem de um dia para o outro. Cooper, muito obrigado por sua entrevista. Muito obrigado.